Fala, assombrados! Matheus na área com mais uma edição do Almanac Assombrado. Este quadro que trago sempre de segunda a sexta, meio-dia e meio horário de Brasólia, aqui no canal Assombrado. Trago sempre ao vivo mais a edição de hoje do dia 1º de julho do glorioso ano de 2021. É uma edição gravada, tá bom? Não fiquem tristes, imaginem vocês passando aqui ao lado, sabe? Todo mundo eu mandando um oi pra vocês, tá? Falando o nome de vocês e tudo mais. Pessoal, hoje é dia 1º então de julho, mudamos o mês, um excelente mês de julho aí pra vocês, tá? Que seja um excelente mês de julho pra gente aqui também, né? Pra todo mundo. E o que nós vamos falar na edição número 521 deste Almanac Assombrado? Vamos falar aqui, ó. Essa vocês vão ver. Quem aí assistiu o Almanac na terça-feira, eu terminei falando, ó, eu vou mostrar isso na quarta, mas eu resolvi mostrar na quinta. Um santuário japonês que faz um dos rituais mais estranhos que você vai ver na sua vida. Calma aí que no final do Almanac vocês vão descobrir qual ritual é esse. Vamos ver também que as temperaturas de solo lá no Círculo Polar Ártico chegaram a 48 graus Celsius. Caramba, tá quente assim lá? Devemos nos preocupar, o que está acontecendo? O engenheiro francês que afirma ter decodificado as cartas do zodíaco, sim, as cifras restantes, né, são duas, ele decodificou, mas a galera tá meio cética, vamos entender. Vamos falar também do Malak, né, o exorcista polêmico, que sentiu o hálito do Satanás e morreu por uma criança que estava possuída, que empurrou ele e acabou batendo na cabeça. É Martin Malak? Bem, nós vamos falar dele daqui a pouco. Um exorcista um pouco controverso, ele até saiu da igreja décadas atrás, por a igreja não levar a sério os demônios e tal. Na astronomia, mais um mistério da astronomia, uma estrela 100 vezes maior que o nosso Sol está a mais de 90%, ficou, né? Perdeu mais de 90% do seu brilho durante 200 dias. E essa estrela está lá no centro da galáxia, se eu não me engano. Nós vamos falar disso também. Então, muitas coisas interessantes nessa edição do Almanac, essas e outras, tá? Então vamos começar essa edição, lá no final eu volto mostrando o cliente da loja, certo? Se você está vendo gravado, basta clicar na barra aí de progressão, você vai ver pequenos retângulos, é a minutagem. Começamos! Círculo Polar Ártico. Rapaz, olha esse mapa aqui, ó. As imagens de solo de toda a Sibéria atingem níveis recordes durante a onda de calor na região. Vocês se lembram, ano passado, em setembro aqui no Brasil, durante ali 10 dias, uma semana pelo menos, deu aquela onda de calor, que a temperatura foi lá para a estratosfera, passou de 40 graus tranquilamente, todo mundo. Então, sempre ocorrem essas ondas, né? Esse ano nós estamos tendo, acho que é o Laninha, que está influenciando nas chuvas, não está chovendo. Tanto é que não choveu praticamente em Rio Preto esse ano. Faz uns 2 anos que eu não vejo chuva para valer em Rio Preto até, pra falar a verdade. E tá tendo uma onda de calor lá na Europa, lá entrou o verão. Nós estamos no inverno aqui no hemisfério sul, hemisfério norte ao contrário, lá o verão. E as temperaturas ficam altas. Eu estava até conversando ali com o meu professor de inglês. Ele falou que o primo dele que mora lá no Canadá, numa cidade chamada Regina, falou que bateu 43 graus lá. Falei, rapaz, mas é algo esporádico, alguns dias do ano só que chega a esse extremo. E existem satélites orbitando o nosso planeta, né? Medindo a temperatura. E esse mapa aqui, ó, do Copernicus Sentinel-3, é um mapa térmico, né, de calor, mostrando a temperatura do solo. Temperatura do solo é diferente de temperatura do ar, entendeu? Então, até que se você, por exemplo, aqui em Rio Preto, você sai, tá? Calor pra caramba. E se você no chão, tá mais quente ainda. Ó, você não vai desligar, não. Deixa eu gravar aqui, por favor. Não sei se vocês estão vendo aí, ó. Então lá no solo sempre vai ficar mais quente, por causa que o sol está incidindo ali e está aquecendo. E é essa temperatura que eles estão mostrando aqui. E como é algo atípico, trago para vocês aqui, porque chegou a 118 graus no Círculo Polar Ártico. Mas 118 graus Celsius, Matheus? Não. 118 Fahrenheit. Convertendo é 48 graus Celsius, o que é muito quente. Na Sibéria, no Círculo Polar Ártico, nessa região toda, existe algo chamado permafrost, que é um gelo
que congelou e é duro como rocha, um gelo permanente. Mas é gelo, é água. Se a temperatura chegar no ponto de descongelar, ele vai descongelar e revelar tudo que está abaixo. Isso inclui metano, gás, né, de efeito estufa, envolve, animais que morreram e estão ali congelados, como mamutes, né, que viviam naquela região e tudo mais. Tem que verificar, tem que ficar esperto, né, se isso é algo que chegou num dia no outro, ou se começa a ser algo que começa a extrapolar o que era antigamente. Porque não sei se vocês acompanham o canal do Hoje no Mundo Militar, do Marcelo, a Rússia, né, tem grandes planos para se derreter ali essa parte, um pouco do gelo, dessa parte da Sibéria, do círculo polar ártico. Até uma rota comercial, porque hoje os navios, você sabe, eles têm que passar ali pelo canal de Suez para evitar uma volta por toda a África, né? Então eles entram no canal de Suez, então seria uma rota alternativa. Os containers sairiam ali da Ásia, né? Passariam ali pelo mar da China e subiriam por cima da Rússia no mar Ártico e chegariam a portos na Europa, evitando de cruzar ali a Índia. Aí entra ali, vai no mar, no Egito, né, o canal de Suez, entra pelo Mediterrâneo e tudo mais. Então, tem gente que vibra se descongelar. Tem outros que vão ficar preocupados. Mas realmente a temperatura ficou bem alta. A Sibéria é um local conhecido por ser dominado por temperaturas extremamente congelantes. Engenheiro francês afirma ter decifrado as cifras restantes do assassino Zodíaco. Zodíaco, ele deixou cifras com códigos ali que as pessoas têm dificuldades para quebrar e nunca foi capturado. Tá? Quem é o Zodíaco? Existem redes, né, que dizem, é esse ou aquele, nunca capturou. Tem filmes e tudo mais. Vamos ver aqui o que aconteceu. O engenheiro da França acredita que decifrou as 2 cifras restantes escritas pelo infame serial killer Zodíaco. Mas convencer outros pesquisadores é algo muito mais difícil do que decodificar as 2 cifras restantes. Em dezembro, Faikal Ziraoui supostamente ficou intrigado com as missivas indecifráveis escritas pelo serial killer. Ele começou a tentar desvendar esse mistério que já dura mais de 50 anos. Ele diz: eu estava obcecado. 24 horas por dia eu pensava nisso. E era só nisso que eu conseguia pensar. Não queria saber mais de nada. Só pensava em decifrar as cartas do Zodíaco. E aí ele afirma que conseguiu decodificar as mensagens em apenas 2 semanas. O que fez todo mundo falar: o quê? Faz 50 anos que tá aí. E ele conseguiu em 2 semanas? Vamos lá. Depois de postar, então, as coisas que ele descobriu online, ele viu o seu trabalho rejeitado por pessoas que estão há anos, né, tentando decifrar essas 2 cifras. Eles argumentaram que as 2 cifras são muito curtas para serem confirmadas como decodificadas corretamente, uma vez que consistem em 32 e 13 caracteres, respectivamente. Duvidando dessa crítica, o irmão do rapaz lá que quebrou o código postulou que a comunidade realmente questionou porque essas pessoas não querem que o jogo acabe, ou seja, eles querem manter o mistério, o enigma. Algo que eles estão devotando a vida inteira, ser tão simples, não pode ser, tem que ser uma coisa mais difícil, algo mais complexo, minha mente conseguiria resolver isso daí. Vamos lá, ó. O que o Ziraoui fez? Ele se baseou na decodificação das letras da solução no ano passado. Ele começou a pegar a chave de criptografia para aquela carta e aplicou as últimas missivas não resolvidas, a Z32 e a Z13. Então, baseou o processo de decodificação das letras na tão proclamada solução para uma cifra do Zodíaco anunciada no final do ano passado. No ano passado, solucionaram uma, usaram ali um método de decodificação e ele pegou esse método e utilizou nas outras 2 cartas, tá? Olha lá, depois de usar algumas técnicas criptográficas diferentes, que ele detalha num vídeo do YouTube, vamos abrir aqui, ele acabou descobrindo que ele acredita ser a solução para as mensagens decodificadas. O que tem? Uma cifra contém as coordenadas de onde o assassino em série alegou ter escondido uma bomba, e a outra revela o nome do assassino. Então as 2 restantes é o local onde ele deixou uma bomba, as coordenadas, e outra revela o nome do assassino. E esse indivíduo seria o Lawrence Kane, que há muito é considerado um suspeito do Zodíaco
por um monte aí por comunidades online. Então, essas duas últimas missivas, nós temos ali local da coordenada onde tem uma bomba e o nome do assassino. Olha quem veio e falou aí pra mim aqui, ó. Minha gatinha. Oi, tudo bem? Deixa eu fazer aqui o almanac. Deixa eu fazer o almanac. Infelizmente, o fato do Lawrence Kane aparecer só aumentou o ceticismo desses estudiosos. Continuam a insistir que a obra é uma pareidolia linguística. Em um infeliz testemunho combativo, Engenheiro insiste que as suas soluções estão corretas, mas desistiu de ficar tentando convencer quem não quer acreditar. Deixa eu ver o vídeo no YouTube aqui. Z3, my name is... Andandandan. Aqui ele tá falando. Então, se você gosta de enigmas... Olha lá, aqui ele tá demonstrando exatamente o que ele fez, ó. Gata, dá um time, né? Terceira, ela não para, ela vai subir indefinidamente. Procura aqui, ó. The Zodiac Z13 Zipper Solution. Pra você dar uma olhada como ele conseguiu fazer a decodificação. Polícia da Pensilvânia vai até um exorcismo numa loja de departamento. O que tá acontecendo aqui, cara? Numa loja de departamento, numa cidade da Pensilvânia, a comunidade chama Dixon City. Aqui, ó, Dixon City, reportagem da mídia local, vamos abrir aqui. Tava ocorrendo um distúrbio na loja. Quando a polícia chegou, viu um monte de pessoas tentando realizar um exorcismo em madeiras de árvores mortas. Por que exatamente os participantes do ritual suspeitaram que a madeira poderia estar possuída por espíritos ficou sem resposta. Então, nesse caso, é a madeira que estava possuída. E o pessoal estava lá exorcizando as madeiras. Já que os detalhes oferecidos pela polícia são que os policiais escoltaram os indivíduos dessa cena para fora do prédio. Para manter a segurança do caso, o aviso de ligação estranha tinha sido colocado entre uma parada de trânsito e um acidente de carro. Galera, então a polícia chegou lá, tava um monte de gente exorcizando madeiras. Aí eles precisaram levar o pessoal para fora. Deixa eu ver se tem algum vídeo aqui. Nossa, aqui vai mais um. Vamos tentar aqui. De acordo com a página policial. Aqui vai ter um vídeo. Mas deve ter propaganda aí. Essas propagandas demoram demais, rapaz. 13, 12. Não, deixa isso pra lá. Deixa isso pra lá, vem pra cá. O que tem? Amarelinha nesse ritmo cai bem. Dixon City Police Department. Bem, tá em algum lugar aqui. Agora, vamos falar de outro exorcista. Um exorcista que tá muito famoso. Nós vamos falar deste homem aqui, ó. Martin Malak. Martin Malak disse que ele inspirou o filme Exorcista. Tá? Martin Malak. Vamos ouvir a história um pouquinho dele? Porque com certeza o exorcista mais famoso que você já ouviu falar foi o exorcista oficial do Vaticano, Gabriel Amorth, que já até fiz especial aqui no canal, tá? Só você dar uma busca aí que você vai encontrar. Gabriel Amorth. Agora vamos conhecer a história aqui do Martin Malak. Esse sacerdote da vida real que inspirou o icônico filme Exorcista e acabou sendo morto por uma força demoníaca. No momento, o número de exorcismos no Reino Unido está aumentando. No ano passado, o governo avisou que estava se tornando uma indústria em algumas igrejas de comunidades minoritárias e disse que muitas vezes eram desculpas para abuso. Na América, o número de casos disparou no final dos anos 70. Acho que é por causa do filme Exorcista, né? E o homem ficou famoso, o Sr. Martin Malak. Ordenado em 1939, ele era irlandês. E ajudou pela primeira vez em um exorcismo lá no Egito. Depois que um assistente do padre desmaiou. Então ele foi lá ajudar. Acabou saindo da igreja em 1965. Porque alegou que não estava levando a ameaça representada por Satanás a sério. Ele tinha convicção que era para ser levado mais a sério. A igreja levou, ele falou, então vou sair da igreja. E aí se tornou professor e autor de livros de exorcismo que se tornaram best-sellers. Ao longo de sua carreira realizou milhares e disse o seguinte: o exorcismo pode ser extremamente violento. Eu vi objetos arremessados em quartos pelos poderes do mal. Essa é uma cena do filme O Exorcista. Vamos ver um caso? Ele descreve assim um caso. E ao redor dos olhos, de uma forma que nenhum dos seus associados e alunos poderia explicar, havia o que eles passaram a chamar de torção.
alguma torção, alguma deformidade irônica, como se os contornos naturais do crânio, testa, olhos e orelhas tivessem sido dilacerados por alguma força sobre-humana que residia nele temporariamente, com um poder tremendo e cheio de violência. Esse foi um cara que ele foi exorcizar. Então, algo aqui nessa região aqui meio que torceu. Vamos ver outro caso. O espírito de uma mulher transgênero. Aqui ele chamou de Richard e Rita e disse: a boca se abriu, mostrando as gengivas e garganta. Abriu bem, hein? E a língua para fora, tremendo em um fluxo de bolhas de espuma cinza. Todo o rosto estava enrugado em linhas irregulares, enquanto Richard e Rita explodiu em gargalhadas. Grandes rasadas de zombaria, risos de Schadenfreude. Não sei o que é isso, tá? Risadas derramando de uma desprezo de ódio desdenhoso. Imagina a cena. Se põe nessa descrição. Você tá naquele quarto, enfrentando algo que você acredita seja demoníaco. Aí a pessoa abre a boca, mostra as gengivas, a garganta, põe a linguana pra fora, começa a espumar cinza assim, começa a rir. É, meu amigo. Levitar. Eu já relatei casos aqui de exorcistas que falam que levita, mas aí é algo bem extremo, né? No filme da Netflix, Refém do Diabo, o ex-homem da CIA, Robert Morrow, disse que um exorcismo em Connecticut levou à morte do Martin. Então é um documentário que deve ter lá na Netflix, Refém do Diabo. Vou procurar assistir. O que disse aí o Robert Morrow? Ele alegou que quando o Martin Malak chegou à casa da vítima, a menina possuída de 4 anos se aproximou e disse: então você é Malak Martin e acha que pode ajudá-la. Ele disse que parecia que o demônio estava falando com ele, usando a garota como marionete. O Sr. Martin, posteriormente, sofreu uma queda, após alegar que foi empurrado pelo espírito malévolo. Ele sofreu um ferimento na cabeça que o levou à morte. Em 1999, ele afirmou que tinha feito 1.000 exorcismos. Cerca de 1.000 exorcismos, desculpa. Em 99, ele alegou que cerca de 1.000 exorcismos estavam ocorrendo em todo o mundo e disse: a possessão não é uma história de fantasia sombria com ogros e finais felizes. A posse é real e os preços reais são pagos. Ele afirmou que havia 3 principais etapas para uma possessão. Primeiro, o espírito maligno entra na vítima, que então começa a tomar decisões influenciadas pelo espírito, antes que a vítima perca o controle de sua vontade. Ele diz que o processo pode levar anos para acontecer. Então, primeiro o espírito entra, começa a influenciar, tomar decisões que a pessoa normalmente não tomaria, até que toma conta da pessoa de uma vez. Tá surgindo um novo filme de exorcismo aqui, o 7º dia. Deus nos ajude. Tô gravando. Não sei, tá com você. Bem, é meu pai que entrou aqui. Ele disse também que ao realizar exorcismos, o exorcista leva a dor por aqueles que estão possuídos. Quando a rebelião do possuído leva ao exorcismo, a amarga luta é trazida à tona. O exorcista literalmente se oferece como refém. Parece mesmo a história do exorcista, né? Que tá lá o assistente lá, que fala: entra em mim! Entra em mim! Aí o bicho vai nele, aí de repente corre, pula a janela, e rola a escada e morre, né? Aliás, essa escada existe, é na cidade de Chicago, não lembro, não, Seattle, Los Angeles, deve ser Hollywood, não sei. Eu já mostrei aqui no Almanac. Então, meu amigo, ele diz também que durante o exorcismo sentiu o hálito do Satanás. Tá aqui o Martin Malak. Merece um especial ainda, viu? Quem sabe? É uma história interessante. Objeto opaco enorme, olha lá, um objeto, quase escureceu completamente o brilho de uma estrela 100 vezes maior que o nosso Sol. E o novo estudo falando o que é esse objeto que escureceu essa estrela levanta mais dúvidas do que respostas. O que foi capaz de apagar quase completamente o brilho de uma estrela 100 vezes maior que o nosso Sol? Não, a gatinha aqui, ela é insistente, cara. Ela não vai parar. Olha lá. Algo enorme e opaco escureceu uma estrela 100 vezes maior que o Sol em 97%. Quase apagou. A estrela gigante evoluída, chamada, olha o nome dela, VVVWIT08, foi escurecida 97% ao longo de cerca de 200 dias. E ninguém consegue saber o porquê.
No estudo publicado aqui no dia 11 de julho desse ano, 11 de junho deste ano, cientistas que algo causou. O que seria esse algo? Vamos ver aqui. Tem que ter uma borda dura e ser completamente opaco. Olha aqui o modelo, ó. Estrela gigante vermelha. Ó, o disco que oculta e o misterioso disco hospedeiro, alguma coisa assim, ó. Deixa eu ver aqui, o que eles falaram aqui? Pareceu ter surgido do nada. Falando, ele acrescentou, é incomum para que uma estrela escurecer um brilho tanto e por tanto tempo. Então, já não é comum isso. Uma estrela tão grande, 100 vezes maior que o nosso Sol, ficar escurecida por tanto tempo. É incrível que acabamos de observar um objeto escuro, grande, alongado, passando entre nós e a estrela. E só podemos especular qual é a sua origem. Lembra da estrela de Teb? Tá? Poxa, eu tinha uma imagem aqui, não tá aqui. Essa imagem aqui não é nada aqui, não. Várias teorias foram lançadas, desde detritos espaciais atrapalhando o caminho até enormes aeronaves alienígenas bloqueando o caminho da estrela. Rapaz, tem que ser enorme. Enorme disco voador mesmo, hein? O mistério da estrela ainda não foi totalmente resolvido, mas os cientistas chegou à conclusão de que grandes nuvens de poeira são a causa. Mas a maioria dos cientistas chegou à conclusão de que grandes nuvens de poeira são a causa. Os astrônomos hesitam em dizer que a poeira é a causa desta... Ah, tá. Nuvem de poeira era a causa de uma estrela anterior, como a de Teb. Agora essa nova não dá, porque a escala é muito maior. As maiores quedas de brilho foram de 22%, enquanto nessa foi 97%. Bem, não é tão bizarro. É o tipo de coisa que você esperaria. Mas a poeira não pode ser, então é algo grande e opaco. Nós consideramos... um buraco negro, eles estão considerando. Um buraco negro especial, quer ver, ó? Os discos de detrito... Nós consideramos uma série de possíveis objetos astrofísicos como candidato ao ocultador. Os discos de detrito ao redor de estrelas sequenciais principais são finos demais. Então, os discos de detrito já não branca são muito pequenos. Discos de acreção, que é aquele disco que fica ao redor do buraco negro, né? Que suga tudo. Uma vez você caiu nesse disco de acreção, você não sai mais também. Estrelas de nêutron emitem raio-x, mas o disco de recuo de buraco negro, descrito por Perna, pode explicar a ocultação. Outra coisa que pode explicar a ocultação, além do buraco negro, é o quê? É tipo anéis. Vai que essa estrela tem uma espécie de anel, que nem Saturno, o planeta tem anéis, né? E esses anéis são densos o suficientes para bloquear o brilho. Mistério astronômico, meu amigo. O que fez uma estrela 100 vezes maior que o Sol ficar 97% escuro durante quase 200 dias? Será que foi um gigantesco disco voador? Uma classe especial de buraco negro? Poeira? Anéis? Não se sabe por enquanto. Todos os anos, este santuário japonês realiza o ritual mais estranho que você já viu. Que santuário é esse? É o Santuário Aruka, na cidade de Ebina, no Japão. É o santuário mais antigo de toda a província de Sagami. Mas, para o público em geral, conhecido por uma cerimônia que envolve um sacerdote usando um capacete de 2 metros em forma de cebolinha. Vamos ver a imagem. Olha aqui o sacerdote no santuário de Aruka, usando aí um capacete de 2 metros de altura de cebolinha. Salsão, sei lá, parece também, né? Tem um ritual aqui, ó. O que ele acontece? Ele passa por círculos, como se fossem os anéis da cebola. Vamos ver? Deixa eu mutar o som. Olha lá. Então ele abaixou. E começa a andar. É diferente de tudo que você já viu. Aí ele vai passar aqui no meio, com uma certa dificuldade. E vai conseguir. Aê! Por que faz isso? Vamos saber o porquê, tá? O ritual da cebola foi inspirado no desejo do sacerdote de suavizar a percepção formal e rígida da religião e do clero. Tipo assim, não religião é algo... O clero também tem que... Não! O Miwako Kojima, de 49 anos, colocou uma cabeça de panda falsa e se tornou Panda Mirai.
um adorável personagem para atrair mais pessoas para o santuário. Então, em 2017, ele teve uma outra ideia. O nome do sacerdote-chefe aqui, o Neji, tem a mesma pronúncia de cebola em japonês. Então, decidiu criar um personagem e ritual em torno dessa semelhança. E assim nasceu o Cabeça de Cebola. O primeiro se destaca 2 metros, ele tem essa indumentária aqui também. É de papel, uma espécie de papelão isso daqui, não pode ser tão pesado, né? Quando ele tá vestido assim, não tem culto dentro do local, porque ele não conseguia entrar. Então são realizados aqui fora as cerimônias, né? As cerimônias são ao ar livre. E o ritual mais icônico é a passagem do sacerdote por um pequeno círculo de cebola. Ele faz isso para quê? Como uma forma de orar pela paz e alívio do desastre. Então aqui ele está orando pela paz e alívio do desastre. Deu tudo certo. Olha lá. Ele passou, então orou pela paz e alívio do desastre. Ele tem uma conta no... Deixa eu ver o que ele tá fazendo aqui. Ó, vai tocando um instrumento aí parecido com um violino. Passando aqui. Outro cabeça de cebola aqui. É diferente. É diferente. A gata não desistiu. Ela não para. Então vamos encerrar comigo, que acabou essa edição. Então, assombrados, muito obrigado a todo mundo que acompanhou mais uma edição aqui do Almanac Assombrado, essa edição de quinta-feira, de 1º de julho de 2021. Vou encerrar com a minha gata, que está completamente apaixonada por mim, tá? Como vocês veem, ela não sai do meu colo. E vejo vocês na edição de amanhã, ou em outro vídeo. Grande abraço, fui! Vamos encerrar aqui, cadê? Parar a gravação aqui. Tchau!